Olá, meus queridos e amados irmãos, a todos que nos ouvem, que nos acompanham no canal IBBC. Eu sou a Tereza Braz, sou professora da classe Boas Novas e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nós vamos continuar hoje o nosso estudo e vamos tentar encerrar esta primeira carta para no próximo domingo já entrarmos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais este dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Te agradecemos, Deus, por todas as coisas que o Senhor nos dá cada dia. Pelas tuas misericórdias, Deus, que se renovam em nossas vidas cada dia. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas que nós passamos, o Senhor não se esquece, o Senhor não desiste de nós, ó Pai. O Senhor continua nos amando, cuidando de nós, com todo amor, com todo carinho e com todo zelo. Por isso nós te agradecemos, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Mas, ó Deus, nós também precisamos do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Então eu quero colocar diante do teu altar a minha vida, a vida de cada pessoa que estará acompanhando e ouvindo esse estudo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos cada vez mais preparados para encontrarmos contigo, para esse grande e glorioso dia que tu darás ordem para que o teu filho Jesus venha buscar a noiva, venha encontrar-se com a noiva dele, que é a igreja vitoriosa de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes e muito obrigada por podermos ter esta oportunidade, mesmo à distância uns dos outros. Nós podemos estudar a tua palavra. Fica conosco nesse estudo, em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Assim nós vamos então ver hoje do capítulo 5, dos versículos de 22 até a parte final do capítulo 5. Nós vimos até aqui que Paulo, ele falou no domingo passado, nós estudamos sobre o julgamento, o dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor, e nós vimos também sobre o arrebatamento. E Paulo encerrou aquela parte ali, falando aos Tessalonicenses para que eles não dormissem, ou seja, que eles não estivessem assim, sem pensar, sem se preocupar com o arrebatamento, com a volta do Senhor Jesus Cristo, mas que eles estivessem sempre vigiando e que eles fossem assim sábios e que eles estivessem vestidos da couraça da fé, estivessem vestidos do amor e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não havia destinado aqueles cristãos para o dia da ira, para o dia do Senhor, para a vingança do Senhor, mas Deus o havia destinado para a vida eterna, para a salvação eterna. E assim é conosco também. Deus nos separou, Deus nos destinou para vivermos a vida eterna com Ele. Agora nós vamos continuar. Paulo aqui, ele na verdade, ele muda um pouco a sua fala. Como nós sempre comentamos, Paulo sempre orava pelos crentes por onde ele passava. E aqui não é diferente, ele começa nesse capítulo, nos finais desse capítulo aqui, ele começa orando. O versículo 12, por exemplo, ele fala assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Nós sabemos que as igrejas primitivas, as igrejas apostólicas, elas eram sempre dirigidas pelos bispos, por anciãos, por pessoas que tinham assim responsabilidade e o dom de governar, o dom de admoestar. E aqui na igreja também em Tessalônica não era diferente. Nós percebemos quando Paulo fala ali, rogamo-vos,
para que vocês cuidem, que vocês acatem com apreço aqueles que trabalham no Senhor. Ele está falando ali no plural, porque existiam então várias pessoas que trabalhavam ali naquela igreja. Quando Paulo fala, reconheçais os que trabalham no Senhor, parece-nos que ele está transmitindo para nós uma ideia de que ele e os outros missionários, eles estavam ali admoestando, tratando com aqueles que eram insubordinados. Mais à frente nós vemos também que ele fala desses irmãos que eram insubordinados, que não obedeciam às ordens ali dos seus líderes. Sabemos que já naquela época existia, hoje também existe. Sempre existem aqueles que possivelmente tragam problemas para a congregacional, para a vida congregacional. E nós percebemos isso porque no versículo 13, a parte final, Paulo fala para eles assim: tende paz entre vós. Possivelmente ali existia algum relacionamento quebrado, alguma situação difícil, por isso Paulo precisava exortar aqueles cristãos. Aí então nós vamos encontrar alguns problemas que já naquela época existia e que entre nós também hoje existe, pois o ser humano, onde ele existe, sempre existem os problemas. Então um dos problemas que nós vemos ali era o problema de relacionamento. Aqueles cristãos, eles precisavam então tratar com acato e com apreço os líderes, aqueles irmãos que ministravam no Senhor, para ter um bom relacionamento entre eles. Nós vemos aqui também um outro problema, os insubmissos. Vimos o relacionamento e agora os insubmissos. Quem seriam esses insubmissos? São aqueles que recusam servir ao Senhor, que não fazem a obra do Senhor muitas vezes do jeito que precisa ser feito, ou então que criticam aqueles que fazem, estão sempre dando palpites, não fazem nada, mas estão sempre dando palpites, tentando ensinar aqueles irmãos que estão fazendo, quando eles mesmos não fazem nada. Um outro problema que a gente pode perceber que existia ali naquela igreja era os desanimados, porque Paulo fala assim: consolai os desanimados. São aqueles que muitas vezes diante das dificuldades de servir ao Senhor ficam desanimados. Às vezes o líder, ele convoca uma reunião pensando que vão muitas pessoas. Vamos supor que o grupo tem ali 50 pessoas e ele convoca pensando que pelo menos 25, 50% vai aparecer. E talvez nem os 25% ou 25 pessoas aparecem menos, 2, 3 pessoas. Então o líder às vezes ele fica desanimado. Então Paulo fala: consolai os desanimados. Uma outra coisa que ele fala: ampareis os fracos. Aqui os fracos é mais no sentido espiritual. São os fracos na fé, aqueles que têm dificuldade para se fortalecer na fé. Mas também a igreja deve amparar, deve ajudar e cuidar os fracos na saúde física, os fracos também às vezes na vida moral. Enfim, em todos os sentidos, a igreja, os líderes devem apoiar os fracos. Uma outra coisa que nós vemos que Paulo orientou a igreja lá em Tessalônica é sobre a longanimidade. Sejam longânimos. A palavra longânime quer dizer bondoso, generoso, corajoso, ter firmeza de ânimo. Diante dos problemas que aquela igreja de Tessalônica enfrentava, nós já falamos que ela era uma igreja, assim, de certa forma, perseguida por causa dos falsos pregadores, dos falsos judeus, que muitas vezes queriam introduzir doutrinas falsas, doutrinas que não era a doutrina que Paulo havia ensinado. E aí então os líderes precisavam ser longânimos com eles e ter sabedoria com eles. Depois nós vemos também que Paulo se dirige aos cristãos geral ali em Tessalônica. Ele fala de um sentido geral para que aqueles crentes
para ter uma vida de paz entre eles, um bom relacionamento, para eles estarem juntos ali trabalhando, eles precisavam de abster-se de algumas coisas. Abster-se quer dizer privar, refrear, ser moderado e em toda a espécie do mal. Nós lemos no verso 22, por exemplo, que ele fala assim aos Tessalonicenses, para que eles se abstessem de abster-se do mal, não pagando o mal com o mal, mas retribuindo o mal com o bem. O cristão deve reagir de maneira sobrenatural quando ele é atacado, demonstrando amor àquele que o atacou. Depois, Paulo fala também para que eles se abstessem da tristeza e se alegrassem sempre, que eles orassem sem cessar. Jesus Cristo é a fonte da alegria e com Ele estamos sempre alegres e vamos sentir desejo de estar em comunhão com Ele por meio da oração. Paulo também fala para os cristãos que se abstenham-se da ingratidão, mas deem graças em tudo. Um versículo bastante conhecido nosso: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Aqui nós podemos encontrar 3 hábitos importantes para a vida do cristão com relação à vontade de Deus, que o próprio Jesus Cristo também ensinou desde o início do seu ministério para os seus seguidores, para os cristãos, especialmente para os seus discípulos. E nós vamos ver essas 3 coisas, esses 3 hábitos importantes na vida do cristão, na vida daquela igreja. Primeiro, é a vontade de Deus em salvar, em restaurar o homem. Esta é a primeira e grande vontade de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Deus fez todo esse plano em restaurar o homem, em fazer com que esse homem seja uma nova criatura. Então é a primeira vontade de Deus, salvar o homem. A segunda vontade dele, o homem sendo salvo. O homem precisa ter o hábito. Quando eu digo hábito, é de fato o hábito, aquele costume de orar constantemente. É um costume, é um hábito fundamental para nós termos uma completa comunhão com o Pai. Nós sabemos que é por meio da oração que nós conversamos com Deus. E quanto mais nós conversamos com Deus, mais comunhão com Ele nós temos. E o terceiro hábito, que às vezes eu percebo hoje nos nossos dias, que tem sido muito difícil, até mesmo para o cristão, o hábito de agradecer ao Senhor. Em tudo dai graça. Graças, ação de graças em todo momento, em todas as circunstâncias, em todo lugar. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo quanto Ele nos faz. Então, esses 3 hábitos é muito importante para nós. Saber que a vontade de Deus é de nos salvar, saber que nós, para continuarmos em comunhão com Ele, precisamos ter o hábito de estar orando constantemente e também de estar agradecendo a Ele por tudo quanto Ele nos faz. Continuando, Paulo fala para aqueles crentes lá em Tessalônica, para que eles não extinguissem ou não apagassem o Espírito, não desprezassem o Espírito Santo, não o limitassem, não o impedissem que a ação do Espírito Santo em suas vidas. Para que isso não acontecesse, aqueles cristãos, eles precisavam de abster-se do pecado, de toda a espécie do mal, pois o pecado na vida do cristão é que impede a ação do Espírito Santo. Paulo também fala para ler sempre as Escrituras e fazer também da leitura da Escritura, a leitura da Palavra de Deus, um hábito diário e contínuo, avaliando tudo quanto a gente lê, quanto a gente ouve, colocando à prova, colocando assim, junto com as profecias, tudo aquilo que nós ouvimos, que nós
aprendemos, nós temos que ver nas profecias, ver dentro da palavra de Deus, se realmente é aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí Paulo fala para a gente não apagar de fato o Espírito Santo. Dos versos 23 ao verso 28, nós vamos encontrar aqui mais uma oração de Paulo e as saudações finais dele a esta primeira carta aos Tessalonicenses. No versículo 23, por exemplo, ele começa a oração pedindo ao Deus de paz. A fonte, Deus é a fonte da paz. Deus é a fonte da santificação e seria assim a fonte para aqueles cristãos em Tessalonicenses que eles fossem santificados em tudo. Quando Paulo pede pela santificação completa daqueles cristãos, ele estava ensinando que a santificação é um processo, como nós já vimos também, que ela começa na conversão e se estende até a morte física do cristão, e que essa santificação se dará no espírito, na alma e no corpo. Nós, às vezes, cometemos assim, vamos dizer, o erro de nós falarmos no corpo, alma e espírito, mas na verdade é o espírito, alma e corpo. Vemos que são praticamente 4 fases da santificação do ser humano, do homem, principalmente do cristão. Antes da conversão, quando nós oramos por uma pessoa que nós amamos, que nós queremos a sua conversão, Deus ouve a nossa oração e coloca esta pessoa em uma nova posição, numa nova vida. Ainda que os nossos olhos humanos não vejam, mas aquela oração que você está fazendo por aquela pessoa, Deus está ouvindo, porque é a vontade dele que aquela pessoa seja salva. Então nós vamos falar que é uma santificação antes da conversão. Deus já ouve a nossa oração. Por isso que é importante nós orarmos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares que não são cristãos, porque Deus, ele ouve a nossa oração. Aí, nós vemos também que quando a pessoa ela nasce de novo, que ela reconhece, ela então a fase da santificação, ela foi separada do mundo pecaminoso e ela foi colocada numa nova posição em união com Cristo. Ela está juntamente com Cristo. Nós estamos passando rápido porque nós já vimos estas coisas. Depois, a santificação progressiva, que é o processo do cristão, quando ele se converte realmente, cada dia ele precisa então progredir, ele precisa crescer em santificação, em uma vida de pureza, uma vida para estar juntamente com o Senhor. Depois nós vemos a santificação perfeita, nós só alcançaremos no estado lá no céu, quando nós estivermos junto com o nosso Senhor, completamente separados do pecado. Aqui nesse mundo, enquanto estamos aqui, infelizmente, nós pecamos. Nós não deveríamos pecar, mas nós pecamos. Mas a Bíblia fala assim: não permaneça no pecado. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde sobre nós? Não, não vamos permanecer no pecado. Somos cristãos, somos pecadores sim, mas somos libertos porque Jesus Cristo já nos libertou. Então nós não devemos permanecer no pecado. Aí Paulo, ele pede para que aqueles crentes, na oração dele, ele pede para que aqueles crentes fossem plenamente conservados, irrepreensíveis, uma preservação abrangendo toda a pessoa, espírito, alma e corpo, como nós falamos. É nessa ordem de importância para Deus, pois na criação, Deus criou primeiramente a imagem espiritual no homem. Depois, ele formou o homem, carne, soprando soprando nele o fôlego da vida. Mas por que Deus criou primeiro o espírito, depois criou a carne, criou o homem? Porque o espírito é a parte com a qual nós podemos adorar ao Senhor.
O espírito é a parte que capacita o homem a ter comunhão com Deus. A alma é o centro das emoções, dos nossos desejos, das nossas afeições, das nossas tendências. E o corpo é o invólucro, é a caixa onde o Espírito Santo, o nosso espírito está abrigado entre nós. Assim, nós vimos então que a santificação é um processo, ela é progressiva e nós não podemos parar enquanto estamos aqui na face da terra. Nós precisamos avançar na santificação do espírito, da alma e do corpo, pois esta é a vontade de Deus, como nós lemos num dos versículos aqui. Foi Ele quem nos chamou, e Deus, Ele é fiel, Ele começou em nós a boa obra, e Ele vai terminar essa boa obra que Ele começou em nós. Depois, Paulo também pede a oração por ele. E ele diz ali, orai por nós, no versículo 25. Paulo necessitava de oração também. As orações da igreja ali de Tessalônica, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos ministros, eles precisam das nossas orações também. Paulo, ele finaliza essa carta com uma saudação a todos os irmãos. E ele fala, saudai uns aos outros com ósculo santo. Jesus, ele não instruiu lá no princípio, quando ele chamou aqueles 12 discípulos para serem apóstolos, ele, na verdade, ele não instruiu os discípulos com relação ao costume de se cumprimentarem e de falarem assim entre eles praticamente, como uma determinação, como uma orientação, como uma obrigação entre eles. Mas nós vemos que pela inspiração do Espírito Santo, a Bíblia diz que ela foi escrita toda inspirada pelo Espírito Santo, e Paulo, quando ele escreveu, em quase todas as cartas dele, ele finaliza com uma saudação para aqueles cristãos. Então o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever, dizendo para eles, saudai-vos uns aos outros com ósculo, com beijo santo, ou seja, sem malícia, sem nenhuma preocupação em obter a resposta daquele beijo, daquele momento de despedida, mas que eles pudessem aprender, aqueles crentes ali em Tessalônica, pudessem aprender que era importante a comunicação também através de um bom dia, de um boa tarde, que hoje nós podemos dar para os nossos irmãos. Lá no passado, o judeu, era costume do cumprimento dos judeus falar paz entre eles. Paz do Senhor, paz seja convosco. Hoje, no nosso mundo atual, nós falamos bom dia, boa tarde, e nem isso muitas vezes nós falamos. Hoje nós não podemos nos cumprimentar abraçando, nós apenas tocamos, na mão um do outro, ou então no cotovelo. Nós não estamos cumprimentando, tocando na mão das pessoas. É o mundo em que nós vivemos, mas nós podemos falar um bom dia, um boa tarde para qualquer uma pessoa. Aí então nós estamos encerrando esta carta e Paulo, ele ora ali pelo amor, para que aqueles crentes continuassem em amor, na leitura da palavra, e que eles fossem então sempre prontos, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, estivessem sempre prontos, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos então nesta carta de 1 Tessalonicenses, que Tessalonicenses era uma cidade importante naquela época. Paulo e Silas e também Timóteo foram ali, organizaram aquela igreja, e nós vimos no capítulo 1 que aquela igreja tornou-se uma igreja forte, uma igreja operosa, que ela serviu de exemplo para toda aquela região da Macedônia, da Acaia. Nós aprendemos também ali que naquela igreja muitos falsos pregadores estavam ali, e era a luta de Paulo em instruir, em exortar aqueles cristãos para que eles permanecessem firmes, porque Jesus Cristo haveria de voltar.
Então, dois assuntos importantes nós vimos nesta carta, nesta primeira carta aos Tessalonicenses. Primeiro é sobre a santificação. Paulo fala muitas vezes ali da santificação. Santificação é a vontade de Deus, era a vontade de Deus para aquela igreja e a vontade de Deus para nós, hoje, a Igreja Batista em Brás Cubas, e para nós, todos os cristãos. É a vontade de Deus a nossa santificação. E um segundo motivo que Paulo escreveu esta carta é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E nós, então, como cristãos, precisamos estar preparados. Cabe a nós, portanto, estarmos vigilantes enquanto o Senhor não vem. Nós vamos servi-lo, nós vamos obedecer a sua palavra, vamos dedicar a Ele com amor e estar sempre preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, um bom domingo a todos. Domingo que vem nós vamos começar a estudar a segunda carta aos Tessalonicenses, tá bom? Deus abençoe.